A gente deseja que você que está chegando aqui agora, independente do dia, do horário, que você saia melhor do que você entrou. É essa a intenção, tá bom? É uma live de fé, é uma live que eu tenho certeza que vai consolar muitos corações aflitos, porque a partir do momento que a gente não consegue ficar feliz com a felicidade alheia, a gente não aprendeu a viver. A gente não está exercendo o amor, a empatia. Então, como que funciona, né? Como que a gente fica? Qual que é a sensação de você estar indo para um local onde você pode receber uma comunicação? Você não tem noção da emoção, né, que toma o coração da gente. Cada cartinha daquela, mesmo que você saia sem a sua lá, cada cartinha daquela se torna sua. Como se estivéssemos indo para um porto, ficar ali esperando o navio chegar para ver se a gente tem notícia do filho. Há uma chance de você receber uma comunicação. Então, assim, isso é tudo que a gente tem ali naquele momento, não é? Para amenizar um pouquinho a saudade. Então, é muito maravilhoso. Amadureceu demais o trabalho do Fernando, eu sempre comento isso com o Alfredo, porque ele não tem mais essa preocupação, gente, de falar, se eu escrever a carta sem a pessoa estar ali, a pessoa não acreditar, será que vai gostar? Será que vão falar? Ele simplesmente chega, ele faz o trabalho dele e pronto, sabe? E nós, principalmente nós, vamos falar de nós, né, Alfredo? A gente já passou dessa fase. Ah, mas será? Ah, será que ele está lá no computador, caçando na internet as informações? É um trabalho muito lindo. Tem dentistas, tem artes marciais, se eu não me engano. Tem a parte de creche das crianças. Meu Deus, tem muita coisa. Né? Cesta básica. É muito maior esse trabalho. Então, assim, as cartas, a reunião de cartas é uma coisa pontual, né? Acredito que aconteça uma vez por mês, se eu não me engano. E tem mês que não pontual. acontece. Né? Exatamente, é pontual. A casa de Fátima, ela funciona lá diariamente. Quando eu vi o Alfredo sentado na mesa, eu quase morri do coração. Aí é o momento, né, lá, né, na casa de Fátima. Eu que estou lá na mesa, junto ao médium, estou aqui esperando. Ele estava o tempo inteiro de olho fechado, escrevendo muito rapidamente. Não rasurou, não errou nada, escreveu muito rápido. Faça o teste, tente fazer isso. Não é simples, né? Era bebê quando se foi. Só que a vida, ela não é parada, mesmo a vida após a morte, né? Então, do outro lado, ela já evoluiu, já cresceu, ela tá grande já. Que a gente mais escuta, como que um bebê pode escrever? É justamente por isso, né? Nós somos carne aqui, nós estamos como carne, vestindo esse personagem, Samantha, Alfredo, muito prazer, só que nós não somos isso. Nós estamos isso. Esse é um momento passageiro que nós estamos. Hoje eu estou Samantha, mulher, advogada, mãe, nesse contexto de família, né? Mãe da Luna, mãe da Lorena, mas eu já vivi outras vidas, o Alfredo também, eu posso ter vindo numa outra vida como homem, como minha filha pode ter sido minha mãe, entenderam? Então, olha só, nós todos somos seres criados por Deus, sim, mas há muito, muito, muito tempo. E não no momento da concepção ou na hora do nascimento, para ocupar um corpo físico, entendeu? Os nossos filhos não são criados novinhos, sem passado, sem história. Ele já existiu antes, gente, em algum lugar. Tem uma biografia pessoal, trazem vivências, trazem experiências, e aqui aportam para reviver, né? Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo na carne. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem, né? É isso aí. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para sua companhia. E dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado, né? E até o próprio Cristo ensinou, para quem gosta, né, da parte bíblica, que João Batista era o profeta Elias renascido. E que é preciso nascer de novo para alcançar a paz espiritual. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês é só para dar uma passada assim. Se nós somos espíritos antigos, que já tivemos aqui outras vezes, e nós estamos aqui num corpo passageiro, quando a gente retorna para o mundo espiritual, o que nós somos, gente? Voltamos a ser
espíritos livres. Esse corpo seria como se fosse uma gaiola, onde a gente tem limitações, correto? Algumas pessoas não conseguem andar quando vêm aqui, algumas pessoas não enxergam, não é? Tem limitações maiores. Porém, quando a gente se liberta desse corpo, você retorna ao plano espiritual e você volta a ser um espírito, né? E esse espírito, ele tem acumulado nele muitas e muitas experiências, tá bom? Então, por que que um analfabeto, uma pessoa analfabeta, a gente tá falando do bebê, mas vamos falar do analfabeto. Como que o analfabeto, gente, vai poder mandar uma carta? Como alguém que era surdo e mudo vai poder mandar uma carta? Por quê? Porque essa limitação é do corpo físico. O espírito é livre. Da alma. Não é verdade? Entendeu? Então a gente vê muitas cartas de espíritos de crianças que tinham paralisia cerebral, pessoas tetraplégicas, que quando voltam para o mundo espiritual, eles deixam claro que eles estão livres, que eles não estão mais aprisionados naquele corpo. Entenderam? Então, por isso tudo, um bebê pode escrever, porque ele é um bebê pra gente aqui. Pra nossa Chega lá, vida. não é mais bebê, ele vai evoluir. A gente tem essa régua, né? Tem coisas que a gente acaba não entendendo e simplesmente a gente despreza, fala, não, isso não é possível, isso não existe e tal. É abrir a mente, né? Realmente é libertar a mente e entender que a Deus tudo é possível, né? E que a nossa vida não é só do berço ao túmulo, né? Não viemos do nada e não iremos pro nada, muito pelo contrário. A ligação é forte, a trama é forte entre todos. A gente é muito limitado aqui aos nossos 5 sentidos. A gente só acredita no que vê, no que sente, não é verdade? É tão difícil para a gente acreditar numa coisa que a gente não vê. Mas vocês já pararam para pensar que esse paraíso que prometem pra gente, como que é esse paraíso, gente? A gente vai para esse paraíso, vai ficar todo mundo ali fazendo o quê? Qual que é o sentido? Vão ficar todo mundo sentado, é um paraíso o quê? Como que vocês imaginam o paraíso? Uma praia com coqueiro, as cadeirinhas lá, entendeu? Uma vida inteira assim, sem função, tomando água de coco, sei lá, com alguém te servindo. Como que é o paraíso para você? Aí todo mundo lá, aglomerado nesse paraíso, fazendo o quê, gente? Então, assim, quando a gente começa a refletir sobre isso, não teria sentido a vida. Não teria sentido. Então, assim, muitas vezes a gente acredita e a gente não dá continuidade nisso. Então, muitas vezes a gente não quer pensar. A gente só pensa, vou pro paraíso e pronto. Quando eu for... E tem gente que até compra antes. Já a passagem, né? Tem gente que vende, tem gente que compra. Já para garantir. Mas, enfim, não é assim. Como que é? Como que é isso? Qual que é o sentido da vida? Todo mundo vai pro mesmo lugar? Né? É um trem. A gente está tudo dentro de um trem indo pro final, pro ponto final dele, paraíso. Mas por que algumas pessoas pagam tão caro na passagem? Vocês já pararam para pensar? É isso aí. Por que algumas pessoas nesse mesmo trem, indo para o mesmo local, pagam passagens tão caras? E eu vou dar o exemplo de nós dois aqui, Alfredo. Não é que tivemos que entregar nossas filhas tão cedo? Sim. Por que esse preço das passagens? Né? Por que algumas crianças vivem lá, nossas filhas tinham tudo que a gente podia dar, dentro das nossas possibilidades? Por que tem outras criancinhas que nascem lá na África, gente? Estão pele e osso lá? Vocês acham que é sorte, que é azar? Por que hoje você tem crianças que não falam, tem crianças com problema? E eu tô falando de crianças, mas enfim, adultos também. Vocês já pararam para pensar? Então, assim, se a gente não estudar, a gente vai começar a achar que tudo isso é acaso. Que Deus joga bingo, que Deus brinca de sorte e azar. E não é assim. E se você achar que esse Deus é desse jeito, quando acontece alguma coisa como aconteceu com a gente, de perder as filhas, você vai se achar a pessoa mais azarada do mundo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir mais viver, porque você não vai mais conseguir sair da posição de vítima. Você vai achar que Deus acordou de mau humor, apontou o dedo para você e falar, é hoje que eu vou te ferrar. É isso. É isso aí. E isso não existe, não tem isso, gente. Não combina com esse Deus perfeito, não é? Que soberanamente bom e perfeito que criou a gente. Então, quando a gente começa a estudar tudo isso, você começa a se aprofundar, você fica maravilhado. E essa carta da Lana, ela consegue descrever pra gente um pouco
enfim, da maravilha que tem lá. Não é? Esse paraíso que você talvez imaginou aí, eles não conseguem nem descrever pra gente. Existem cores, né? Pelos livros que a gente lê, não é, Alfredo? Existem cores, existem sons, existem coisas que na nossa cabeça são inimagináveis. Você entendeu? A mesma coisa de querer explicar a cor para um cego, deve ser mais ou menos a mesma coisa para eles. Como que eles vão explicar uma coisa que a gente nunca viu? Como que eles vão comparar com alguma coisa se não tem nem comparação? Vamos falar da carta? Sim, bora? Posso colocar aqui? Bora! Esta carta eu recebi no contexto de fé, gratuito, na casa de Fátima. Qualquer erro é da minha cabeça, qualquer acerto é por parte de quem escreve. Meu pai Alfredo, além de tudo que posso hoje perceber, é o amor que senti ao seu lado, ao lado da minha mãe, Michele, ao lado do Léo. É o que de fato me importa. E aproveito esta oportunidade para descrever um pouco o que vivo por aqui.